Se inscreva no canal, ative todas as notificações, dê o seu like que é importante, principalmente aí, pessoal, faça aí os seus comentários. Todo mundo sabe, se você não sabe, o Santos perdeu a semifinal para o time do Corinthians por 2-1. O Santos saiu perdendo por 1-0, gol do Yuri Alberto, ex-jogador da base do time do Santos, que fez o primeiro gol. Depois o Santos empatou através de uma cabeçada lá do Tiquinho Soares. Depois o Santos deu uma marcação assim muito errada, cara. E o Garro fez o maior golaço desde a volta dele, depois daqueles problemas que ele teve lá na Argentina, né? E o Santos perdeu o título, cara. Mas, olha, a maneira que o Santos perdeu o título não foi legal. Primeiro porque o Santos perdeu, né? E segundo, para quem teve a oportunidade de assistir o jogo, viu que o Santos... Agora eu queria fazer uma pergunta antes de começar qualquer tipo de comentário aqui, pessoal. O Santos, com a ausência do Neymar, que todo mundo está falando, que olha, a imprensa toda sabia, ou não tinha ideia nenhuma, imaginava, porque todos os pré-jogos que nós vimos, entendíamos que o Neymar sairia jogando pela equipe do Santos. Mas o Santos escondeu isso daí, e pelas declarações do Pedro Caixinha, já era sabido que desde quando o Neymar saiu naquela lesão, que foi ocorrida na última partida em que o Santos jogou, o Neymar realmente não teria condições físicas para jogar essa partida. Mas a gente só ficou sabendo uma hora antes, né? Porque o técnico do Corinthians tinha feito todo um esquema tático para realmente anular e esperando que o Neymar jogasse, né? Enfim, eu entendo o seguinte: Neymar, mesmo que se jogasse 10, 15 minutos, independentemente de qualquer coisa, eu acho que seria salutar o Neymar jogar. Mas como o Neymar não tinha condições físicas, ficou uma dúvida na cabeça de todo mundo. Qual o motivo pelo qual o Neymar não jogou? Será que realmente foi a lesão, que eu acredito que foi? Mas falou-se muito de preservação, muito pelo fato dele ser convocado para a seleção brasileira e não ter. E também falaram um monte de coisa a respeito dele ter ido lá na Sapucaí, né? Passar o carnaval, inclusive, já com essa lesão, uma vez que já foi detectado que ele não jogaria de forma alguma. Então o Neymar não se recuperou, então muitos questionamentos foram feitos para que ele não jogasse, o motivo pelo qual ele não jogou essa partida. A verdade é o seguinte, pessoal: o Neymar faz uma falta danada para qualquer equipe do Brasil e do mundo. A gente está falando do Santos, é lógico que é para o Santos, né? Mas o fato dele não ter jogado, aliado ao fato de alguns jogadores, na verdade, muitos jogadores que na hora que a gente mais precisa não jogaram porcaria nenhuma, né? Teve o caso aí do Guilherme, que já vem umas 4, 5 partidas, 4, né? Vamos colocar 4 partidas, que ele já não vem fazendo um bom futebol, ficou pra caramba dentro da partida quando deveria ter saído. São esses momentos, inclusive do Neymar, que infelizmente, né, fica marcado por essa situação de toda vez que o Santos precisa, seleção brasileira, o Neymar, por algum motivo, a gente não sabe qual, ele se machuca e a gente precisa dele e ele não está lá realmente. Não que eu estou falando que ele seria o cara do jogo, não, mas o Neymar no campo é outros 500, pessoal. Bem, inclusive, fisicamente, que não é o caso dele porque ele não jogou, é outra coisa, né? Mas vamos falar a respeito dos gols que o Santos tomou, depois a gente volta no assunto Neymar, né? O Santos, cara, pegou uma mania de tomar uns gols nada a ver, né, cara? Esse primeiro gol que o Santos tomou, por exemplo, que foi do Yuri Alberto, o cruzamento veio lá da esquerda, quem estava na jogada ali, pelo menos o que apareceu de costas foi o Sherman, né? O Sherman apareceu ali na jogada, e todo mundo ficou olhando, e o Brazão, que normalmente sai socando tudo, também foi pegado de surpresa, não saiu na bola, e ele acabou meio que de carrinho, dando um pulo em cima da bola, e acabou metendo para dentro e feito o primeiro gol do time do Corinthians. A zaga do Santos, de uma certa forma, parou, cara, mas não pode acontecer isso daí. O cruzamento ele veio de longe, cara, a bola veio taxiando no ar, né? Veio ali, ó, não taxiando, ela veio assim, voando, 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 e depois, na hora que ela caiu, o Yuri Alberto, que apareceu sozinho ali nas costas de todos os jogadores do time do Santos, e ninguém fez absolutamente nada, né? Engraçado, cara, que o Yuri Alberto pegou mania
de fazer um gol em cima do seu ex-time, o Santos Futebol Clube, né? Isso daí não dá para engolir, pessoal. Aliado ao fato daquelas coisas que aconteceu durante a semana, que fizeram aquela pergunta lá pro Neymar, e ele falou que os caras que tinham que ter medo dele. Eu sei que todo mundo tem uma ideia a respeito disso, mas assim, ó, os caras entraram de uma maneira totalmente diferente, porque os caras jogaram contra o time do Barcelona, lá de Guayaquil, pela Libertadores, e tomaram 3 espetos fora o show. Era pro Corinthians ter levado 5-0. Então os caras foram viajar, cansaram, jogaram a partida toda, tomaram 3 espetos. Vai ter o jogo de volta nessa quarta-feira no Itaquerão, mas é praticamente muito difícil, quase que impossível o Corinthians. De repente ele pode até ganhar, fazer um jogo diferente do que fez lá, mas né, a vantagem do time de Guayaquil, lá do Equador, acho que é do Equador, Barcelona, né, que jogou contra a equipe do Corinthians, é muito grande. Então eu acredito assim, pô, se a gente tem poucas chances de classificar, embora a gente não vai entregar a paçoca, né, vamos concentrar todo o nosso jogo aqui contra o time do Santos, na qual a gente tem possibilidade de ir para a final. E eu acredito que foi isso que aconteceu, porque o Santos jogou bosta nenhuma, né? Alguns jogadores, quando a gente mais precisa, não estão lá para defender a camisa do time do Santos, e muito pelo contrário. Tem o detalhe também da escalação, que se está falando muito a respeito daquele jogador que o Caixinha colocou dentro de campo, que foi o Tassiano. Não sei se foi o fato de simplesmente ter colocado ele em campo, mas o posicionamento dele e para o motivo pelo qual ele não jogou, né? Porque normalmente o Tassiano ele joga numa posição ali na frente, junto com os outros que saíram jogando. Para você que está ligado aqui no meu canal Vargas Santos TV, o Santos saiu jogando com o Brazão no gol, o Xermão na lateral direita, Gil e o Zé Ivaldo, que inclusive foi expulso, né? Que não teve nenhuma contestação, que para mim foi corretamente. Depois o Escobar também, pode até questionar alguma coisa, mas também foi corretamente expulso. Lateral esquerda, foi Escobar, que também foi expulso. No meio de campo, Schmidt, que não jogou absolutamente nada. No segundo gol, então, ficou nítido que todo mundo ficou olhando no gol do Garro. E aí, o Bom Tempo, que foi para mim o melhor jogador do time do Santos, e até o presente momento acredito que a grande maioria dos torcedores santistas não entenderam o motivo pelo qual o técnico Pedro Caixinha tirou. Eu sei o motivo pelo qual ele tirou, porque é mais fácil, né, pessoal? Recém vindo da base, um jogador que dentro daqueles que estavam em campo é mais fácil você tirar e ele não reclamar. Então, para mim, e o Neymar, que não jogou, entrou Tassiano no lugar dele na frente, junto com o Soteldo, o Guilherme e o Tiquinho Soares, que fez o gol do empate do time do Santos de cabeça. Essa foi a escalação do time do Santos. As substituições foram ridículas, cara, ridículas, para mim, pelo menos no meu ponto de vista. O fato do Tassiano entrar e não fazer aquilo que normalmente ele tem feito, inclusive contra o time do Corinthians, eu acho que quando o Santos perdeu por 2-1, inclusive por esse mesmo placar, o Santos jogou totalmente diferente. E o Tassiano foi uma peça fundamental quando entrou na partida, né? Eu não lembro, acho que ele saiu jogando, porque o Caixinha colocou um esquema diferente para jogar contra o time do Corinthians. Então, se ele não serviu para essa finalidade, e todo mundo já era sabido que o Neymar não jogaria, cara, se ele entrou e não fez essa finalidade, substitui. O que o Roleiser estava fazendo lá? O Laser, cara, que todo mundo tá falando, é unânime falar que o cara tá treinando pra caramba e pedindo passagem. Ah, mas é o seguinte, tem que dar prioridade para quem tava jogando. Tudo bem, mas colocou o cara, né, o Tassiano, ou seja lá quem for, até mesmo o Guilherme, que embora seja o artilheiro do campeonato no Santos, melhor dizendo, né, é um cara que nas últimas 4 partidas não tá jogando nada e tá ficando, Caixinha não tira ele. Poxa, coloca o Roleiser ali para jogar como titular, se não deu certo, substitui, tira o Tassiano, coloca o Roleiser, mas coloca ele com tempo hábil. Mas ele não está fazendo isso, está substituindo errado, tirou o Soteldo, né? O Soteldo, é bem verdade que ele não tem o poder de marcação que o Guilherme tem, mas o Guilherme não está fazendo nenhuma coisa nem outra. Há quem diga que ele está sendo um jogador de segunda divisão mesmo, que na primeira divisão, até agora, ele não pegou breu. E isso é importante para o time do Santos para tomar as decisões que não estão sendo tomadas. O Guilherme é um jogador
que o torcedor santista precisava ele demais, porque tem feito a diferença na equipe do Santos. Mas como ele não está jogando bem, o fato dele ser artilheiro do time, é por esse motivo que o Caxias não está tirando ele? Ah, mas ele é bom taticamente, ele volta, ele marca. O Soteldo também não conseguiu flutuar hoje, né? O próprio Tiquinho Soares, que fez o gol, também não teve outras oportunidades. Então é muito difícil a gente falar sobre o Santos, sobre a partida que jogou. A verdade é que jogou mal pra caramba, né? Não convenceu e deixou o torcedor Santos chateado. Outra vez o Santos perdendo para o Esporte Clube Corinthians Paulista, né? O Santos tem o Corinthians como seu maior rival, mas ao contrário, isso não acontece. E o Santos vai dormir com mais uma derrota para o seu maior rival, ainda jogando no campo do adversário, uma vez que o Santos já ganhou 2 vezes lá na Arena, né? Eu me recordo que uma ainda o Ricardo Oliveira junto com o Gabigol, né? Cada um fez um gol, se não me engano foi 2-1, 2-0, alguma coisa assim. E depois aquele jogo que teve a demissão do Silvinho, se não me salvo engano, que era o ex-técnico do Corinthians, que o Marcos Leonardo fez 2 gols, acho que o Ângelo estava jogando também, entrou no segundo tempo, os caras fizeram uma festa, uma gazorra lá no Itaquerão, né? E foi realmente uma partida muito interessante. Mas o Santos, quando vai jogar contra o time do Corinthians, realmente o retrospecto das 2 equipes tem favorecido ao time lá de Itaquera e não do time do Santos. E à medida que essas partidas vão acontecendo e a equipe do Santos que a gente tinha como encaixada, mesmo o time do Corinthians estando cansado, mesmo a imprensa falando que os dissabores que estavam acontecendo dentro do vestiário do time do Corinthians, muito pelo fato do Depay. Depay gosta de brigar, né, cara? Depay gosta de brigar, gosta de arrumar confusão. Agora o detalhe, pessoal. Então a gente já discutiu aqui sobre a escalação do time do Santos, que foi uma das principais coisas que o torcedor santista não gostou, né? E se essa foi a finalidade do Tassiano jogar para poder realmente subir a marcação e pressionar o time adversário, não funcionou, tirasse ele e colocasse o Roleiser. Essa que é a verdade. David Washington, que era um garoto que eu precisava ver muito mais minutagem, entrou no final da partida, faltando poucos minutos para acabar o jogo, né? E a postura do árbitro dentro do jogo, quando você fala de expulsão, eu acho que ele foi certo. O que não foi certo, que eu não vi quase ninguém falar, foi aquele Carrilli, que na última partida do Corinthians, deu um carrinho criminal em cima do adversário, e me parece que ele só recebeu, não sei se não recebeu absolutamente nada, e o VAR não chegou, não chamou. Então, eu acho que tá 2 pesos e 2 medidas aí, pessoal. É outra partida, o Santos realmente já perdeu, não tem mais como voltar atrás, mas muito pelo fato do Carrilli, desse que foi um dos principais jogadores do Corinthians, que era para ter sido expulso na última partida por ter dado uma entrada pior do que essa que o Zé Ivaldo deu no Yuri Alberto, ele permaneceu, não recebeu absolutamente nada, jogou a partida de hoje, né? E o Santos acabou perdendo. Mas o motivo foi esse? Não, porque o Santos jogou bosta nenhuma, mas é mais um motivo para colaborar e ver como são 2 pesos e 2 medidas, principalmente contra o Sport. Corinthians joga e a gente tem que aturar esse tipo de coisa, né? Esse hábito tem 26, 27 anos, é um hábito da FIFA, acho que é o Candancian, esse é o nome do cara? Não tem ninguém para confirmar aqui para mim. Deve ser isso aí mesmo. Mas eu acho que ele não foi tomar mais sofre pressão, pessoal. Jogar contra o Esporte Clube Corinthians Paulista, estádio lotado. O Corinthians precisando ir para a final de qualquer maneira. Querendo ou não, na cabeça do árbitro, cara, isso daí faz muita diferença quando ele vai apitar qualquer tipo de falta, especialmente quando é um jogador do Corinthians. Então é assim, ó. O Santos perdeu, não tem mais como voltar atrás. Os cacos deverão ser catados, né, nessa segunda-feira, muito provavelmente. Os jogadores vão voltar, eu acho que na terça-feira. Mas aí a gente vai ouvir a repercussão que teve dessa derrota do time do Santos, e muito pelo fato do Neymar não ter jogado e a dependência desse jogador na equipe, não só do Santos, mas do Brasil inteiro. Agora tem gente falando que ele foi poupado, foi pular carnaval, o Neymar, mas que ele vai jogar.
pela seleção brasileira. Eu sei que ele foi convocado para o jogo do dia 20 contra a Colômbia, tem também no dia 26 o jogo contra o time da Argentina, que também perdeu, e o Brasil precisa realmente desse jogador. Mas eu não sei se tem correlação a respeito disso. Eu acho assim, e como o Neymar machucou, o Santos escondeu, cara, e eu não estou passando pano não, eu só acho assim, que com a presença do Neymar no Santos, a forma como as coisas acontecem na vida do Neymar, principalmente nesses momentos decisivos, aí sim a gente tem que questionar, né? Ah, mas ele não deve sair de casa, ele foi pular carnaval, ele não fez, eu tô vendo muita gente falar, ele deveria ter parado para fazer o tratamento, todo mundo já sabia que o Neymar era dessa forma quando contratou. E agora não me venha falar a respeito do que ele vai para a festa, do que ele vai para o carnaval ou coisa do tipo. Não adianta. E outra coisa, pessoal, o Neymar ficou praticamente 2 anos sem jogar. Então era muito esperado que uma hora ou outra esse tipo de contusão iria acontecer. Só não esperávamos que ia ser nessa semifinal contra o seu maior rival, o Sport Clube Corinthians Paulista. Né? Mas que as coisas realmente caminham para que esse tipo de situação aconteça com o Neymar, pô, isso daí tá nítido, né? Se inscreva no canal, ative todas as notificações, dê o seu like que é importante e principalmente faça aí seus comentários. Canal Vargas Santos TV. Tchau!